Fala galera, beleza? Eu sou o Cadu e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Pro Animes. Pessoal, Naruto Ninshu está incrível e por conta disso, mais e mais perguntas são feitas sobre o futuro dessa obra. Então mais uma vez, estou aqui para tentar responder o máximo possível sobre essa saga fantástica. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos, se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Tem muita gente que acompanha o canal, mas se esquece de se inscrever e não custa nada, pessoal. O like também é super importante e ajuda muito o canal. Então eu conto muito com você. E bem, uma pergunta bem interessante que foi feita foi em relação ao limite de poder que o Naruto pode atingir. Será mesmo que existe um limite? E o que ele poderá fazer com tanto poder? Bem, vamos à pergunta. Muita gente está falando sobre qual será o limite de Naruto após conseguir o poder do Deus Supremo. O antigo ninja agora poderá controlar toda a vida? Ele poderá trazer alguém de volta à vida, por exemplo? E bem galera, se existe um limite eu realmente não sei, pois até mesmo Hagoromo não mostrou tudo que ele tinha, mas ainda assim, tudo que nos foi mostrado do sábio foi algo simplesmente inimaginável e grandioso. Além de selar a sua mãe, Kaguya, que em tese é muito mais poderosa que ele em questão de poder bruto, ele foi capaz de seguir do plano espiritual todas as reencarnações de seus filhos, Indra e Ashura após sua morte. E além disso, ele também foi capaz de invocar todos os espíritos dos antigos Kages e trazer Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi, o corpo de Madara e todas as bijus de uma outra dimensão, usando simplesmente uma invocação. E pessoal, ainda tem mais um detalhe. Ele nem vivo estava. Ele foi capaz de fazer tudo isso apenas com uma projeção de seu corpo físico, vindo do plano espiritual, através da metade do corpo do Rikudo Madara, que o Sasuke havia cortado anteriormente na guerra. Em outras palavras, o sábio dos 6 caminhos foi capaz de transcender a vida e a morte e viajou 1 milênio dentro do plano espiritual. Só isso já é muita coisa quando estamos falando em feito em um possível limite. Mas novamente afirmo, não sabemos o limite de se usar o chakra, no caso o Ninshu de forma correta, mas com toda certeza, esses feitos são a prova de quem foi até hoje o mais longe possível no controle desse poder supremo e divino. Mas se ainda não estão convencidos, tudo bem. Existe mais um feito que só comprova que talvez nem haja limites para esse poder supremo. E é claro que estamos falando da criação de todas as coisas. Basicamente, esse poder dá ao seu portador quase que uma onipotência. Misturando o Chakra Yin e o Chakra Yang, temos o controle do Yin Yang, capaz de criar a forma de dar a vida. Até mesmo personalidades nascem dessa fusão de poderes. Porém, existe um adendo. Até hoje ninguém foi capaz de criar algo e dar a vida a ele literalmente do nada. Nem mesmo Hagoromo. Talvez esse seja o limite ou não dele como um ser supremo. A criação de todas as coisas é algo semelhante a outra técnica de Yomi-Oton, o Izanagi. O Izanagi tem o poder de deformar a realidade, transformando coisas reais em ilusões. Ou seja, pega do mundo material e transforma algo que existiu apenas no pensamento. A criação de todas as coisas tem o mesmo princípio. Afinal, o Izanagi é uma amostra da criação de todas as coisas. Você pensa em algo. Exemplo, você imagina uma biju de 15 caudas. Ao utilizar a criação de todas as coisas, esse poder vai deformar a realidade. Ele vai trazer o que você imaginou para o mundo material. O nível de complexidade do teu pensamento vai depender da quantidade de chakra que você tem à sua disposição. Hagoromo tinha o poder do Jubi, ou seja, ele imaginou o Ishibe, e segundo o nível de complexidade dele, e uma quantidade X de chakra do Jubi foi utilizada para formar a biju, e por aí vai. Por isso eu disse que não sabemos o limite desse poder, já que Hagoromo usou o Jubi como base para criar as bijus, usando o poder de criação de todas as coisas. O próprio Naruto, que estava com o poder do Rikudo, afirma após salvar o Gai da morte, que ele se sentia como se pudesse fazer qualquer coisa, e é isso que o poder de criação de todas as coisas dá ao seu portador. É um poder quase que divino. O portador sente que pode realizar qualquer coisa, e por isso ele foi capaz de evitar a morte do Gai e recuperar o olho de Kakashi. Mas novamente, para fazer isso, ele usou resquícios do que ele já tinha no momento. No caso do Gai, ele ainda estava vivo, então fazê-lo permanecer vivo foi fácil, assim como no caso do olho do Kakashi, que no próprio Kakashi já existe DNA dele mesmo, então criar um olho seria fácil. E não me entendam mal, quando eu digo fácil, eu estou falando do nível de facilidade dentro do poder de criação de todas as coisas, pois recriar um olho é muito diferente de criar vida e dar forma a ela usando o chakra. O nível de complexidade é outro, embora que com o treinamento que o Naruto está recebendo agora, isso acabe se tornando cada vez mais fácil. Mas aqui vai minha opinião, se é possível ele controlar toda a vida e até mesmo renascer alguém. E sim, eu acredito que sim, o Naruto pode sim chegar num nível de fazer isso, e eu vou explicar como. E bem, no universo de Naruto,
Naruto, existiram sim vários personagens que mexeram com a morte e vida de alguma forma. E isso parte da própria Kaguya, que para se defender dos seus familiares e em algum momento viriam buscá-la, decidiu criar um exército incansável e mais forte que humanos comuns. Mas para isso acontecer, ela simplesmente matava os humanos para transformá-los em Zetsus brancos. E seguindo essa base, Tobirama também queria criar um exército que, além de incansável, seria um exército que pudesse se autodestruir no campo de batalha, sem que precisasse usar ninjas vivos. Porém, assim como na criação da Kaguya, no caso os Zetsus brancos, para que esse exército fosse criado, mais uma vez seria necessário o sacrifício de várias vidas. Então, nesse caso, o Edo Tensei foi classificado como jutsu proibido e selado, até que Orochimaru conseguisse pôr as mãos nos pergaminhos com as informações sobre tal jutsu. Então só aqui já vemos duas formas de manipulação de vida e morte, mas ainda temos mais, pessoal. A famosa ninja médica Vovó Shio e até mesmo aqueles que tinham em sua posse o poder do Rinnegan, que por coincidência o Sábio dos Seis Caminhos também possuía. Ambos tinham a capacidade de usar um jutsu semelhante de troca de vida. No caso da Vovó Shio, ela conseguia trazer um número menor e mais limitado de vidas, muito por conta do poder dela em si. Já o Rinnegan pode trazer muito mais vidas de volta, pois como sabemos da sua ligação com o poder do Sábio dos Seis Caminhos, ele ainda detém o poder primordial que foi trazido à Terra, a Árvore Divina. Então seria bem óbvio que o Rinne Tensei no Jutsu fosse muito mais poderoso que o jutsu de dar vidas a marionetes da velhinha de Tsunagakure. Então, entendendo que desde deuses como a Kaguya, personagens poderosíssimos como Tobirama, Nagato e Obito, e até mesmo personagens com um grau de poder menor, como a Vovó Shio, foram capazes de dar a vida, seja por troca de outras, ou seja por troca de sua própria vida. Então é seguro afirmar que sim, o Naruto pode sim chegar num nível de controle de vida e renascimento. Só não sabemos quais seriam os custos disso, já que estamos falando de uma forma divina e suprema e não apenas de chakra comum. Porém, existe uma questão interessante aqui. Ele pode fazer isso futuramente, não significa ele querer fazer, ou até mesmo fazer por pressão de terceiros. O Naruto tem um pensamento muito justo, e ele jamais trocaria a vida de alguém por outra, ou então mexeria com a vida e a morte de forma tão ingênua. Afinal de contas, essas habilidades profanam a alma e o sentido da vida, além do fluxo natural das coisas. Mas aí você vai falar, ah, mas ele parou a morte do Gai. Sim, porém não sabemos qual foi o propósito daquilo. Talvez em Naruto Ninshu seja explicado esse motivo. Talvez o Gai tenha que permanecer vivo por outros fatores que ainda não sabemos, pois se ele tivesse mesmo que morrer, ele morreria, já que naquele momento o Naruto não pôde impedir a morte do Obito, por exemplo. Ou seja, naquele momento o Obito já tinha cumprido seu papel no mundo físico. Então sim, pessoal, futuramente podemos chegar a ver esse limite de poderes, porém não dá pra confirmar se ele será usado para criar algo ou dar a vida a alguém que se foi, mas isso somente o tempo vai dizer pra nós. E bem, se você chegou até aqui, muito obrigado, e como eu sempre digo, deixe sempre sua dúvida e seu melhor comentário sobre Naruto Ninshu. Quem sabe amanhã seu comentário não acaba aparecendo por aqui. Mas então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esquece de deixar aquele like marotíssimo, se inscreve aí no canal pra você não perder nenhum vídeo. Até o próximo, tchau!